A predestinação está relacionada à onisciência de Deus, sabendo previamente tudo o que vai acontecer no que se refere à salvação e até mesmo os acontecimentos do passado, do presente e até do futuro. Os leigos, ou os que não querem aceitar a predestinação, costumam chamar as pessoas que acreditam na predestinação de calvinistas. Por que calvinistas? Porque o assunto sobre a predestinação na Bíblia Sagrada e no nosso dia a dia foi abordado pela primeira vez por Agostinho de Hipona e também João Calvino, por volta de 1532. O problema é que, sem querer tirar méritos de ninguém, eu posso dizer para você com toda certeza que João Calvino e Agostinho de Hipona não descobriram de forma alguma a roda. Não descobriram a roda, não. A tese deles sobre a predestinação está na Bíblia de capa a capa e só não enxerga quem não quer. Essa que é a verdade. Faça uma experiência você mesmo. Pergunte a qualquer pastor da sua igreja se um dia vai acontecer, por exemplo, o arrebatamento. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que sim, porque está escrito na Bíblia que um dia vai acontecer o arrebatamento, ok? Depois faça o seguinte, faz outra pergunta para ele. Pastor, o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, também vai acontecer? Aí você fica esperando a resposta dele. Com certeza ele vai dizer que sim, pois está escrito na Bíblia. Então, esses fatos que todos nós cristãos, estamos aguardando que aconteça, que seja o arrebatamento ou que seja o Apocalipse, não seriam predestinados a acontecer? Por acaso nós, meros seres humanos, poderíamos mudar o Apocalipse para que ele não aconteça, já que a Bíblia diz que vai acontecer? É certo que não. Com certeza não. Nós não podemos mudar nada, porque está tudo predestinado conforme a vontade de Deus. No Novo Testamento, a predestinação é apontada pelo apóstolo Paulo e por Jesus Cristo. Aos que de antemão Deus conheceu, também predestinou, para que seja imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou os pecados na cruz do Calvário. E os que justificou, glorificou. Aqui, como já abordamos em vídeos anteriores, o apóstolo Paulo afirma que de antemão Deus predestinou as suas ovelhas, ou seja, os seus eleitos, ainda antes da fundação do mundo, para que em certo momento de suas vidas fossem chamados, ou seja, tivessem um interesse profundo na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e se apaixonassem perdidamente por Jesus Cristo, pois como ali diz, para que seja a imagem do seu Filho, que quer dizer uma mudança repentina de caráter, passando assim a ter características ideológicas de Jesus Cristo, e sendo assim ele continua dizendo que Deus predestinou, ou seja, chamou, como também Jesus justificou os pecados desses que são chamados, e Deus já não os vê mais com pecados, mas foram justificados por amor. Jesus Cristo afirma a predestinação e confirma também a predestinação dos homens com dois grandes argumentos, importantíssimos. Veja e preste atenção. Jesus disse: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Para você entender a predestinação, em primeiro lugar, você tem que levar em consideração que Deus não é como nós, Ele não é como nós seres humanos, que vivemos na carne. O tempo de Deus também é diferente, pois Deus é espírito. Ele não é carne, Deus é espírito, como está escrito. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nessa frase, podemos entender que Deus está no presente, também está no passado e também está no futuro. Pois Ele é onisciente, onipresente e também onipotente. Ele está no passado, Ele está no nosso dia a dia e também está no futuro. É como o próprio Senhor Jesus disse: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Agora, uma pergunta. Você acha que Deus, em sua majestade e soberania... Vamos parar para pensar um pouquinho, gente. Por favor, vamos botar a cabeça para funcionar. Você acha que Deus, em sua majestade, em sua soberania, pode se surpreender com algo criado por Ele mesmo? Ou seja, você acha que Deus não podia imaginar que um dia você iria se converter? Então a maioria dos teólogos dizem que a predestinação descrita em Efésios 1:5 é um equívoco de Deus. Aqui entre nós, você acha que Deus, Criador de todas as coisas, poderia se equivocar? Então, se a predestinação não existe, como por exemplo Miqueias poderia prever no Antigo Testamento, cerca de 600 anos antes de Jesus,
que Jesus nasceria em Belém, como por exemplo você vê aí: e tu, Belém, posto que pequena, entre as milhares cidades de Judá, de ti sairá aquele, Jesus Cristo, que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, se a predestinação não existe, como Isaías poderia prever no Antigo Testamento, com detalhes até, a morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores? Isso quase 700 anos antes de Jesus nascer. Então veja aí, verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Veja aqui que Deus mostrou a Isaías que estava tudo predestinado, gente. Acontece que ele viu que Jesus seria morto com os ímpios, que na Bíblia diz ele foi crucificado junto com 2 salteadores, está lembrado? E continua ali, ó. E com o rico na sua morte. E quem é esse rico que Isaías previu que na morte de Jesus apareceria? Está lembrado? Aqui ele deixa claro que está falando de José de Arimateia, que era rico e pediu o corpo de Jesus para ser sepultado em seu jazigo particular, conforme também está escrito na nossa Bíblia, no Novo Testamento. E continua: ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui diz que Jesus não tinha pecado, gente. Olha que lindo, muito bonito. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui diz e prevê que Jesus, depois de todos os seus sacrifícios na cruz para salvar os pecadores, ele ficará feliz porque salvou muita gente. Pois continua dizendo, veja, olha: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, justificará a muitos. Veja aí, ó, justificará a muitos e não todos. A frase aí se refere mais uma vez, como a gente já havia estudado em vídeos anteriores, a salvação na cruz, a salvação de Jesus na cruz é para a justificação de muitos e não todos. Como eu já falei, ele veio salvar as suas ovelhas e não as sementes do diabo. E continua, olha aí, ó. Porque as iniquidades deles, no caso das ovelhas, né? Porque as iniquidades deles levará sobre si, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E quem são os transgressores que Isaías fala aqui no final da visão e a predestinação a respeito do Salvador Jesus Cristo? Os transgressores somos nós. Somos todos nós que somos ovelhas e também pecadores. Como diz ali, todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas Jesus já nos justificou na cruz todas as nossas iniquidades. E agora, gente, somos predestinados para a salvação e não o fogo do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. E também as sementes, né? Sementes que ele plantou aqui na terra, como já estudamos em vídeos anteriores. Ok, aí vem aquela famosa pergunta de todos os vídeos, né? Tá, então se Jesus já me justificou na cruz, se eu estou perdoado pelos meus pecados, eu posso pecar à vontade que mesmo assim eu serei salvo? Não, de forma alguma. Quem pensa assim está perdido, está completamente perdido, porque não é ovelha de Cristo. Isso é muito sério, gente, é muito sério. Deus não quer ninguém pela metade, pois não existe meio termo para Deus. Ou você é de Jesus, ou você é do diabo, não tem meio termo. Desculpa se eu estou sendo meio forte, né? Mas é verdade, não tem meio termo. É como eu vou, de repente, dizer para você agora. Por exemplo, eu sou de Jesus, mas eu faço algo que é indevido, né? Por exemplo, eu traio a minha esposa, né? Cometo adultério, né?
Mas eu sou de Jesus? Ah, mas como existe a predestinação, então eu já estou predestinado à salvação. Então é só pedir perdão e consequentemente estou perdoando. Não, não é assim. A coisa não funciona assim. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que se passa pela nossa mente, pela nossa cabeça. Então não adianta você querer enganar Deus. Não tem como enganar Deus. Não existe isso. Entendeu? Então a verdade é essa. Se você pensa em se justificar pecando, entendeu? Você está perdido. Essa é que é a grande verdade, tá? E como eu vou saber se eu sou ovelha de Cristo? Agora eu fiquei preocupado, né? Porque se existe predestinação, eu também posso ser o joio ao invés de ser o trigo, como a gente já estudou, né? Quem é ovelha de Cristo? Quem é ovelha de Cristo? Preste bastante atenção. Gente, quem é ovelha de Cristo se converte a Cristo. Quem não é, não quer saber de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem não é de Cristo provavelmente já até desligou, não quer nem mais assistir esse vídeo, entendeu? Porque isso até faz mal para ele. É o tipo de pessoa que não tem interesse de saber nada a respeito de Deus. Não quer saber da Bíblia, não quer saber de ir num culto, não quer saber de ir numa igreja, não quer saber de ler a palavra de Deus ou de alguém falar para ele a respeito de Jesus. Ele se sente até incomodado, entendeu? Por quê? Porque ele é do joio, ele é filho da perdição. Essa é a diferença entre o joio e o trigo, como a gente já tinha falado em estudos anteriores. A maioria dos teólogos não aceita a predestinação descrita em Efésios 1:5, porque acham que Deus não poderia criar os seres humanos sem ter o livre arbítrio de aceitá-lo ou não. Como eu já disse também em outros vídeos, você pode ler na sua Bíblia de capa a capa e não vai encontrar a frase livre-arbítrio, porque não está escrito na Bíblia. E quanto à frase aceitar Jesus, né? Você quer aceitar Jesus, né? Também você não vai encontrar na Bíblia, porque isso é invenção de homens. Pois a Bíblia em nenhuma parte diz que você tem que aceitar Jesus, e sim receber Jesus. E quanto ao livre-arbítrio, Paulo rebate dizendo o seguinte, presta atenção, veja aí. Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem opera em nós é Deus. Quem opera no passado é Deus. Quem opera no presente é Deus. Quem opera no futuro é Deus. Deus é o Criador do universo. Ele é Espírito, Ele é verdade. Bom, aqui diz que Deus tem o controle de tudo, e isso é predestinação. Na verdade, a gente está conversando a respeito ainda daquilo que a gente leu agora há pouco, sobre Filipenses 2,13, né? Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. E aqui diz realmente que Deus tem o controle de tudo. Isso é predestinação, não tem a menor dúvida. Então se, de repente, talvez ainda você esteja duvidando, não, existe, a predestinação é um equívoco de Deus. Você acha que Deus pode se equivocar, né? Então, se predestinação não existe, como o rei Davi poderia prever no Antigo Testamento, com detalhes, a morte na cruz de Jesus? Veja aí. Deus meu, por que me desamparaste? Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre, salve-o, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a minha língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, pois cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não me desampares. Ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Você pode perceber aqui que Davi deixa bem claro como se sentia Jesus na hora da crucificação. Como ele diz, por exemplo, veja aí. Uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Eles estão me olhando e encarando. Muito forte, né, gente? Até nos mínimos detalhes, como por exemplo a dos soldados romanos que jogavam sorte para ver quem ficava com as vestes de Jesus, como está escrito lá em Mateus 27:35, estava predestinado para acontecer. E Davi falou isso 900 anos antes do nascimento de Jesus. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Então, se a predestinação não existe,
como o Senhor Jesus sabia que o templo dos judeus seria destruído. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tanto é que o templo até hoje, né, dos judeus, não passa apenas de uma parte do templo, que é o muro das lamentações. Na verdade, os judeus, o templo foi destruído, né, na época da Babilônia ainda, e nunca mais foi reconstruído. Os judeus querem reconstruir o templo, mas não construir o templo. Na verdade, eles só têm uma parte do templo, que é o muro das lamentações. Então, Jesus já sabia que isso ia acontecer. E isso é predestinação. Então, se a predestinação não existe, como o Senhor Jesus sabia que alguns dos apóstolos não iriam morrer sem antes verem o reino de Deus? Como está escrito aí, preste atenção. Jesus disse aos apóstolos, né? Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que antes vejam chegado o reino de Deus com poder. E isso realmente aconteceu aos apóstolos Pedro, Tiago e João. 6 dias depois que Jesus falou isso para todos os apóstolos, realmente aconteceu. Veja aí. E 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem, que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Então aqui você percebe que isso realmente aconteceu nos tempos de Jesus, isso 6 dias depois dele ter previsto que iria acontecer. Então aí está a predestinação. Então se a predestinação não existe, como o Senhor Jesus sabia que dos 12 apóstolos um seria traidor? Jesus disse aos apóstolos: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um diabo. E bem depois disso, já próximo também da traição, durante a ceia, né, Jesus mais uma vez confirmou com antecipação que um deles iria o trair. Veja, e comendo com os apóstolos, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai do homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Então, veja bem, gente, mais uma vez Jesus confirma aí a predestinação, porque ele revela por antecipação o que iria acontecer. Mas, se a predestinação não existe, como o Senhor Jesus previu antecipadamente que Pedro negaria ele 3 vezes? Pedro disse para Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E isso realmente aconteceu na madrugada daquela mesma noite em que Jesus foi traído. Veja. Então, prendendo Jesus, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, disse: esse também estava com Jesus. Porém ele negou Jesus, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, como lhe havia dito:
antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, diante de todos esses fatos, como negar a predestinação? Me diga. Abraão estava predestinado a ser pai de toda a nação israelita. Moisés estava predestinado a soltar os judeus da escravidão do faraó e passar para eles as tábuas da lei, dos mandamentos, da antiga lei. Davi estava predestinado a ser o rei de Israel. E Jesus, mais que todos, acima de todos, estava predestinado por ser o Filho de Deus, o Messias prometido no Velho Testamento, que muitos profetas falaram a respeito dele, né? E da forma como ele iria morrer, do jeito que ele iria morrer. E tudo aconteceu como Deus quis, da forma como estava escrito, como os profetas falaram. E ele ressuscitou no 3º dia para a salvação das suas ovelhas, para a salvação de muitos. E isso não é predestinação, gente? É claro que é. E quanto ao faraó, que a gente está falando agora, né? Ao faraó que, apesar de várias pragas lançadas sobre ele, no qual não queria libertar o povo judeu da escravidão, você por acaso já leu o que está escrito na sua Bíblia? Preste atenção. Diz o Senhor a Moisés: vai ao faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Veja aqui um detalhe muito interessante, gente. Presta atenção. Deus disse a Moisés que ele tem endurecido o coração do faraó para fazer esses sinais no meio deles. Lembra quando a gente estudou a parábola do Senhor Jesus das sementes do trigo e do joio, que o joio quem plantou foi o diabo no campo? Lembra disso? Pois aqui você vê Deus endurecendo o coração do faraó e também dos seus servos, porque eles, na verdade, são sementes do joio. Ou seja, são os filhos do diabo, como a gente estudou no outro vídeo, lembra disso? E como o faraó era filho da perdição, né, Deus endureceu o seu coração para fazer sinais no meio deles. Por quê? Por que Deus fez isso? Para que Moisés contasse ao povo judeu de geração em geração que ele é o único Deus. Entenda, naquela época os povos vindos da semente de Caim, filho da perdição, porque assassinou seu irmão, se espalharam adorando vários deuses, e isso chegou até a contaminar inclusive o próprio povo escolhido por Deus, que era o povo de Israel. Tanto que se você ler lá em Êxodo 32, 24, você vai notar que apesar do povo ter vindo ou visto tantas maravilhas, né, da parte de Deus, como por exemplo a fuga da escravidão do Egito, Moisés ter levantado a vara e ter feito o mar se repartir em 2 para o povo judeu passar, Deus ter lhes provido água e comida no deserto, e até mesmo uma nuvem os seguia, né, para fazer sombra no deserto, para que eles pudessem caminhar pelo deserto. Mesmo assim, mesmo com todos esses sinais de Deus, foi só Moisés subir no monte para pegar as tábuas da lei, que o povo já se desviou da fé. E logo se tratou logo de fazer um deus, né? Um deus pagão, ou seja, fazer um bezerro de ouro e oferecer sacrifícios a esse bezerro de ouro. Então aí, por aí você já tira, né, que Deus mandou todas aquelas pragas no Egito para fazer o faraó soltar os judeus da escravidão, mas antes era necessário mostrar o seu poder aos judeus, endurecendo o coração do faraó, para que os judeus soubessem que ele é o único Deus criador de tudo e de todos e tem controle sobre tudo. Ok, e onde é que está a predestinação nisso? Veja o que o apóstolo Paulo disse, preste atenção agora. Está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Aqui entenda, Jacó filho de Deus, Esaú filho da perdição. E continua ali, ó. Que direis, pois? Que há injustiça por parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dirás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizesses assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro
para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para a desonra? Então entenda, gente, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem soberania sobre tudo, sobre todo o universo. Deus ama seus filhos, pois eles foram gerados pelo amor de Deus, que é o mesmo amor que Ele tem para o seu Filho Jesus Cristo, que foi mediador entre os homens e Deus. Pois o pecado afasta o homem de Deus e vice-versa. O diabo foi o culpado de tudo, desde o princípio. Ele introduziu na terra a sua semente, que Jesus chama de joio, e o diabo tornou-se o príncipe desse mundo. É como, de repente, você criar algo e alguém roubar a sua invenção e patenteá-la, sem dar a menor chance de você provar de que foi você o inventor daquilo, entende? O diabo introduziu no mundo o pecado para afastar os homens de Deus, e Deus, por amor aos homens, salvou aqueles que são seus, os seus filhos. Jesus disse: Deus é benigno até para os ingratos e maus. A predestinação descrita em Efésios 1:5 nos mostra que Deus está acima de tudo e que Ele tem controle daqueles que são dele, as suas ovelhas, e nasceram do Espírito Santo. Sendo assim, entendemos que Deus é puro amor com aqueles que são dele. Veja: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos um mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória. A predestinação está até mesmo na oração que Jesus nos ensinou, no qual todas as religiões cristãs conhecem, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Abre aspas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja aqui então, já no início da oração, que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele mesmo diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Incrível, né, gente? Até a oração que todo mundo conhece, que Jesus nos ensinou, diz que Deus faz a vontade dele, tanto na terra como no céu. Isso mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas. E também a predestinação de Deus sobre todos os tempos. A definição do Espírito de Deus é, em resumo, todo o ensinamento que Jesus nos deixou no Novo Testamento. E de que o mais importante não é a glória desse mundo, pois o mundo jaz do maligno, é a vida eterna. Pois a vida é curta, gente, E nós aqui entendemos que estamos só de passagem, mas o mais importante, não tem a menor dúvida, é a vida eterna. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio do Espírito Santo, vamos espalhar o Evangelho a toda criatura, gente. Sem timidez, sem medo. Não tenha medo de anunciar a Cristo para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para todas as pessoas que você conhece, pois o apóstolo Paulo disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Altíssimo esteja sempre com você, esteja sempre presente em seu coração, em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.